Senhoras e senhores, com muita alegria, a Câmara Municipal de Caçapava recebe todos para a sessão especial alusiva ao Dia da Bíblia. Convido os senhores vereadores a ocuparem os seus lugares. Arnaldo Lopes Pestana Neto Júnior. José Celso Avelino. Lúcio Mauro Fonseca. Marcelo Prado. Nilton Aparecido de Oliveira. Reinalma Montalvão. Para presidir os trabalhos dessa sessão, convido o presidente da Câmara Municipal de Caçapava, excelentíssimo senhor Milton Garcês Gandra. Convido os senhores vereadores Lúcio e Nilton para conduzirem as autoridades que farão parte da mesa. Para compor a mesa de honra, convido o excelentíssimo senhor Henrique Lourivaldo Rinco de Oliveira, prefeito municipal de Caçapava. Padre Silvio, decano do Decanato de Caçapava e pároco da paróquia Nossa Senhora da Ajuda. Pastor Reginaldo Ferreira, presidente do COPEV, Conselho de Pastores e Ministros Evangélicos de Caçapava. Padre José Luiz. Registramos e agradecemos a presença do Major Jorge, representando neste ato o General Cunha, comandante da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel, Tenente Cláudio Fernandes, representando o Tenente Coronel Álvaro, comandante do 6º Batalhão de Infantaria Leve Regimento Ipiranga, Padre Sebastião Bizarria, Pastor José Isabel de Oliveira, da Primeira Igreja Batista de Caçapava, Pastor Roberto, da Primeira Igreja Batista, Diácono Adonis de Souza Pinto, Diácono Sinésio Siqueira, Diácono Paulo Dias. Anuncio a palavra do senhor presidente, vereador Milton Garcês Gandra. Boa noite, digníssimas autoridades que compõem esta mesa, vereadores, senhoras e senhores. Esta sessão foi convocada com base no Decreto Legislativo número 15, de 21 de outubro de 2009. Sob a proteção de Deus, eu a declaro aberta. Convido todos os presentes para se levantarem e solicito a vereadora Reinalma Montalvão para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Peço a todos que permaneçam em pé para cantarmos o hino nacional brasileiro e o hino de Caçapava. Por determinação do senhor presidente, farei a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 19. Que o Senhor te escute no dia da provação e te proteja o nome de Deus de Jacó. Do seu santuário ele te socorra, e de Sião ele te sustente. Lembre-se de tuas ofertas, e aceite os teus sacrifícios. Conceda-te o que o teu coração anela, e realize todos os seus desejos. Possamos nós alegrar-nos com tua vitória, e levantar as bandeiras em nome do nosso Deus. Sim, que o Senhor
realize todos os seus pedidos. Já sei que o Senhor reservou a vitória para o seu ungido e o ouviu do alto do seu santuário, pelo poder do seu braço vencedor. Uns põem sua força nos carros, outros nos cavalos. Nós, porém, atemos no nome do Senhor, nosso Deus. Eles fraquejaram e foram vencidos, mas nós, de pé, continuamos firmes. Senhor, dai a vitória ao Rei e ouvi-nos no dia em que vos invocarmos. Palavra do Senhor. Brasil, a pátria
Registramos e agradecemos também a presença do Dr. Paulo Reutberg, ex-prefeito de Caçapava e secretário de Saúde de São José dos Campos. Anuncio a palavra do vereador Arnaldo Neto, que fará a saudação em nome do Legislativo. Senhor presidente, senhor prefeito municipal Henrique Rinco, pastor Reginaldo, nosso amigo de infância, nosso querido decano de Caçapava, padre Silvio, padre José Luiz, à mesa, muito boa noite. Boa noite aos demais colegas também aqui presentes. Boa noite à população presente, às autoridades civis, autoridades militares. Nós temos o Major Jorge, o tenente Cláudio Fernandes, representando as autoridades militares constituídas do nosso município. Quero iniciar, presidente, agradecendo primeiramente o convite que o senhor me fez para fazer essa saudação. Nessa tribuna nós debatemos tantos assuntos, né, pertinentes à nossa cidade, e eu acredito que imbuído das melhores intenções possíveis. Porque antes de me dirigir ao plenário, à tribuna, ao trabalho de legislar nessa Câmara, você pode ter certeza, presidente, que eu faço a minha oração. E no meu gabinete tem uma Bíblia, e não está de enfeite, não. Ela está ali para orientar mesmo, para que a gente possa, como homem que representa o povo, errando às vezes, mas tentar fazer, senhor prefeito, o melhor pela cidade. Como eu sei que o senhor também tem feito isso, que o prefeito tem, inclusive, ajudado e muito as ações religiosas no município de Caçapava, mostrando o interesse do prefeito para que o lado religioso em Caçapava possa realmente florescer nos nossos cidadãos. Mas hoje nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada. É o livro que norteia nós cristãos, independente de bandeira, de religião aqui, independente. Mas o cristão verdadeiro tem que se nortear pela Bíblia. Cientificamente, senhores e senhoras, 99% do que está escrito na Bíblia é verídico. Apenas 1% ainda paira uma dúvida, em 1%. Isso comprovado pela comunidade científica. Os relatos batem todos, os livros com original, com cópias, todos batem, 99%. E se 1% ainda, há aqueles que duvidam que não seja original. Quer dizer, tem uma grande chance de ser original. Mas para nós cristãos, é um livro que se escreveu há muito tempo, né, pastor? Quantos, né, inspirados por Deus, nós acreditamos, tiveram a oportunidade de relatar o que Deus realmente pretendia para o seu povo e pretende até hoje, através das Escrituras, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, é o que Deus quer para nós. Qualquer dúvida, qualquer problema para nós cristãos, nós buscamos as respostas na Bíblia Sagrada. Né, pastor? José Isabel está aqui com a gente também. Então, eu falo com muita tranquilidade sobre a Bíblia Sagrada. E a comunidade científica tem defendido também que a Bíblia é um importante documento histórico, fielmente narrado por um povo através de sua fé religiosa. E isso são os cientistas, aqueles que mais duvidam. Eles já estão se convencendo disso, e já se convenceram, melhor dizendo. Não é à toa que a Bíblia é o presente mais dado. Difícil, eu tenho certeza que cada um de nós aqui deve ter uma Bíblia em casa, se não tiver mais. É uma Bíblia que decora, aquela que vem com fotos, com fotografias, né, com desenhos. É a Bíblia que você leva para a igreja, é a Bíblia que você deixa num local, ali no seu quarto, na sua cozinha. Então, a pessoa às vezes não tem uma só Bíblia, tem 2, 3. Eu já ganhei Bíblia, tenho certeza que vocês já ganharam Bíblia, já deram Bíblia de presente. Então, eu venho com muita tranquilidade, presidente, falar sobre a Bíblia Sagrada, dizer que essa Câmara Municipal, ela faz a leitura em todas as sessões nós fazemos a leitura, e é importante porque serve para apaziguar os ânimos,
serve para orientar os colegas também durante o trabalho. É muito importante a leitura da Bíblia. Às vezes você está sentado ali e vem uma palavra, essa palavra veio de encontro hoje, na situação que eu estou enfrentando aqui na Câmara Municipal. Olha a importância, Padre Silvio, da Bíblia Sagrada, de um trecho que é lido ali. A vereadora, quantas vezes ela já foi convidada para ler, a vereadora fala, Arnaldo, hoje eu vou ler a Bíblia, ela vai lá e escolhe um trecho da Bíblia, porque ela sabe a importância que é. Ninguém chega ali à toa, ali, vê a primeira página e já vai lendo. Tem o respeito pela Bíblia. Então nós, a Câmara Municipal de Caçapava, respeita isso. E através de um decreto legislativo da vereadora Neide Palmeira, no ano 2009, passou a ser, não sei, uma obrigação, não vou falar dessa forma não, mas uma coisa oficial, um ato oficial da Câmara Municipal de Caçapava, todo mês de setembro, receber aqui a comunidade religiosa de nossa cidade para falar sobre o belíssimo livro da Bíblia Sagrada. Então, eu queria, em nome da Câmara Municipal de Caçapava, dar as boas-vindas às autoridades religiosas, através do pastor Reginaldo, saúdo todos os pastores aqui presentes, através do padre, nosso decano, padre Silvio, também saúdo todos os padres aqui presentes, e as autoridades militares também e civis que aqui se encontram. Então, sejam bem-vindos e que nós tenhamos uma noite muito proveitosa falando sobre a Bíblia Sagrada. Boa noite. Anuncio a palavra do padre Silvio, decano do Decanato de Caçapava e pároco da paróquia Nossa Senhora da Ajuda. Saúdo o presidente, vereador Miltinho, presidente desta Câmara de Vereadores. Saúdo o senhor prefeito, Henrique Rinco. Saúdo o pastor Reginaldo. Saudando também todos os pastores presentes nesta sessão solene em comemoração ao mês da Bíblia. Saúdo o que será o padre orador da nossa parte, né? Padre José Luiz. Saúdo os vereadores, senhores vereadores, senhora vereadora, todas as autoridades presentes, todo o povo de Deus. A minha missão como padre decano de Caçapava é saudar a Câmara, agradecer esta sessão solene, que antes mesmo de ser oficializada, como recordou o vereador Arnaldo, já a Câmara abria, no mês de setembro, uma noite para essa sessão solene no mês da Bíblia. O mês da Bíblia que é uma tradição já de Caçapava de mais de 30 anos, 35 anos. O diácono Adonis é a nossa memória viva. Quando a gente falha, recorremos a ele. 35 anos de uma tradição nessa cidade de Caçapava, que presta-se essa homenagem à palavra de Deus. Essa cidade, como a tradição do Brasil, nasceu sob os signos, sob os sinais da fé cristã. Então a palavra de Deus só poderia ocupar um lugar central, um lugar importante no coração do povo, assim como também da cidade de Caçapava. Aqui já tivemos uma praça, a Praça da Bíblia, que precisou dar lugar ao velório municipal que faltava a essa cidade. Mas, mais recentemente, colocamos um monumento à Bíblia, logo à entrada, na Praça Cicenando Nogueira, a entrada da cidade, o monumento da Bíblia, inaugurado não faz muito tempo. De modo que a cidade de Caçapava sempre buscou, nesta fonte de água viva, a palavra de Deus, referências para a sua vida, para legislar, para pensar as coisas da cidade, mas também para a vida do dia a dia, recorrendo à palavra de Deus. Por isso tudo, somos gratos à cidade de Caçapava, gratos à Câmara Municipal de Caçapava, que nos acolhe esta noite. E cabe-me também apresentar o padre José Luiz, que é
da Diocese de Pato de Minas, tem 2 anos e meio de padre, é um padre novo, capelão militar da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel, né? E reside em Caçapava por força de sua função como capelão, de modo que nos enriquece com sua presença. Então, ele hoje vai falar em nome do decanato, da parte da Igreja Católica, apresentando a temática que temos para o mês da Bíblia. Com carinho é que apresento este novo integrante do nosso decanato da Igreja Católica, atua na brigada, mas também serve ao povo de Deus, a todos nós, com muito carinho e com muita atenção, com muita simpatia. Então ele se achou bem dentro da cidade simpatia, tão simpático e com toda a sua simpatia tem prestado serviços a nós também. Então, muito obrigado, senhores vereadores, muito obrigado, senhoras e senhores, boa noite a todos. Anuncio a palavra do pastor Reginaldo Ferreira, presidente do COPEV, Conselho de Pastores e Ministros Evangélicos de Caçapava. Quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa paz do Senhor esteja sobre o poder legislativo, executivo, judiciário, porque sem a paz dele nada podemos e nada somos, como estávamos comentando. Mês da Bíblia. A Bíblia é muito importante. Nos seus quase 32 mil versículos que contemos, nós temos uma mensagem para viver através dela todos os dias da nossa vida. Há 365 não temas dentro dos temas da Bíblia. Nós temos nos versículos 365 vezes escrito a palavra não temas. Ou seja, Deus, nessa linda carta de amor, já nos dá uma mensagem para nós podermos suportar o dia a dia, poder suportar o trabalho, poder suportar o ser família, poder suportar todos os trabalhos que vêm sobre nós. Deus já nos dá uma palavra dizendo não temas. Por que ele começa assim? Porque ele sabe que as situações da vida vão nos trazer temor. Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, onde nós estamos, nós passamos muitas vezes situações de dificuldade, de temor. Então o consolo da Bíblia para nós a palavra de Deus quer dizer, não temas. Então, se nós seguimos a palavra de Deus, e hoje nós estamos aqui comemorando esse mês da Bíblia, o que, na verdade, para nós é uma comemoração dentro de um mês, mas nós temos que viver ela durante todo o dia da nossa vida, durante todo o nosso ano, durante toda a nossa existência. E eu quero aqui mencionar o trecho de um Salmo 103, no verso de número 12, diz assim: quão dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece. E não conhecerá, daí em diante, o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus mandamentos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a sua palavra. Então o salmista já nos orienta que a bênção de Deus está sobre nós, que observamos a palavra de Deus, observamos o mandamento de Deus. Mas ele vai mais a fundo quando ele diz que as
obedece. Lembrando do evangelista Lucas, ele diz que o homem que ouve a palavra, mas não as cumpre, é como uma casa feita sobre areia. Mas o homem, se tratando de homem e mulher, que ouve a palavra e as cumpre, ele construiu a sua casa sobre a rocha. Porque vindo as águas, vindo o vento, vindo a tempestade, a casa que estiver na rocha permanecerá, ela não ruirá. Mas a casa que se fizer na areia, ela cairá. Por que o evangelista nos lembra disso? Qual é mais fácil para nós construir uma casa sobre uma areia ou sobre a rocha? Logicamente, construir casa sobre areia é mais fácil. É mais fácil você abrir uma vala numa areia e você levantar as paredes e construir a sua casa. Mas qual a durabilidade disso? Agora, construir a sua casa numa rocha, isso implica em esforço, trabalho. Por isso o salmista diz, bem-aventurado é o homem que conhece e que executa ou que cumpre a palavra de Deus. Porque não adianta sermos somente ouvintes da palavra de Deus. Temos que cumprir a palavra de Deus. E a proposta, quando foi, eu creio há 35 anos atrás, foi para que na Casa de Lei da nossa cidade pudesse se lembrar desse momento, que existe uma lei que é soberana sobre todas as leis, que é a palavra de Deus. E quem as cumpre, Deus disse, pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas ela não vai ruir, porque ela foi construída sobre a rocha. E o salmista diz aqui que aqueles que cumprem o mandamento, aqueles que executam o mandamento do Senhor, vão ser bem-aventurados. Então eu creio que nós estamos sendo bem-aventurados nesse mês, lembrando da maior carta de amor que é a Bíblia Sagrada. Todos os seus versículos nos ensinam em tudo na nossa vida. Em tudo que nós precisamos, temos orientação na palavra de Deus. Tudo, qualquer situação que você queira conhecer, ou que você esteja passando, você vai encontrar resposta na Bíblia, na palavra de Deus. Por isso que ela é muito importante, o livro mais vendido, é o best-seller, e eu já li muitos livros. Gosto muito do Augusto Cury, não sei se vocês conhecem, leio bastante sobre Augusto Cury, mas somente uma vez eu tive a presença do Augusto Cury num seminário que eu fui, onde ele estava ministrando, mas a Bíblia é diferente. Por quê? É o único livro em que nós lemos e que aquele que inspirou, o autor, está sempre presente ao nosso lado, o Senhor Espírito Santo. É o único livro. Por isso, pode queimar, pode tentar destruir, mas quanto mais fizeram isso no passado, nós vimos, né, que o rei Joaquim tentou fazer isso, quanto mais queimava, mais destruía, mais aparecia. Por quê? É a palavra de Deus, ela é viva, e o autor está presente. E hoje, comemorando, né, nesse ato solene, o mês da Bíblia, isso é muito importante para todas as comunidades religiosas. Eu hoje represento os pastores da cidade, como o COPEV, o Conselho dos Pastores da cidade. Estou como presidente do Conselho de Pastores, mas também já fui representante da Igreja Católica Romana, junto com Adonis, trabalhei muito com ele, trabalhei bastante com o Arnaldo, fui coreano do Monsenhor Teodomiro, falecido Teodomiro, aprendi muito com ele, Frei Jorge, Frei Bruno, Frei Euclides, trabalhei muito com esses homens de Deus, aprendi muito com eles e continuo seguindo aqueles que me orientaram. Nunca deixe a Bíblia, a palavra de Deus. Então é muito importante a Bíblia, a ponto de, quando nós abrimos Colossenses capítulo 3, nós nos deparamos com uma lista de coisas tendenciosas, malignas que nós temos entre nós. Talvez a gente lendo Colossenses capítulo 3, a gente vai ficar impressionado de ver quem somos nós. O que está dentro de nós que nós temos que matar. Mas depois vocês leiam em casa, como o Arnaldo diz, todos aqui têm Bíblia, graças a Deus, eu creio nisso. Lembre-se disso, Colossenses capítulo 3, e eu quero destacar só o versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Como vencer as coisas ruins que está dentro de nós, que faz parte da nossa alma? Como vencer o pecado? O segredo está em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite abundantemente em vós a palavra de Deus. Te pergunto, mês da Bíblia, você já leu a sua Bíblia toda? Se você não leu, você está em débito com ela. Já era tempo de você ter lido ela toda. Porque se você acredita que ela é a palavra de Deus, você deveria ter todos os ensinamentos, toda a orientação de Deus para a tua vida. E onde você encontra isso? Na sua Bíblia.
E aí, como que você vai vencer o dia mal? Sabendo que Deus diz já, não temas. E como mais? Fazendo com que a palavra de Deus esteja abundantemente em vós. Paulo já falou sobre isso, que a palavra estando em nós, nós conseguiremos vencer o mal que também está em nós, ou que atua sobre nós. E esse verso que ele diz abundantemente, nós lembramos muito bem quando a Bíblia diz que nós, no Salmo 1 ele diz que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas primeiramente, o seu prazer está na lei do Senhor. Então que o nosso prazer não seja uma vez por ano reunir aqui, que não seja o nosso prazer um mês dentro do ano falar sobre a Bíblia, mas que ela esteja abundantemente dentro de nós, ou em nós, agindo em nossas vidas. Porque sendo assim, nós conseguiremos com certeza trilhar um caminho de sucesso, um caminho de vitória. Porque a palavra de Deus estando em nós, nós seremos bem orientados. Porque a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então não tenho por que andar em trevas, porque onde há trevas, quando a luz chega, a treva não se dissipa. O que é treva, na verdade? A ausência de luz. E como que então eu vou sair dessa treva? Trazendo a luz da palavra de Deus para as nossas vidas. Mês da Bíblia, leia mais, consulte mais, compre outra versão, estude, penetre nela e deixe que ela esteja abundantemente dentro de você, assim como eu também me esforço para que ela esteja dentro de mim. Capítulo 3 de 2 Tessalonicenses diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja ela glorificada. E eu acredito que essa oração de Paulo se cumpre hoje, porque hoje nós estamos dissipando e glorificando a palavra de Deus. Então hoje se cumpre a oração que ele fez. E ele diz, como também está acontecendo entre vós. Como se ele estivesse entre nós, dizendo, olha, hoje nós estamos dizendo, Senhor, que a palavra de Deus não fique presa em nós, que possamos propagar ela e que ela seja glorificada no nosso meio. Para quê? Para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Porque a fé não é de todos. Poderia estar lotado, superlotado, não ter lugar, ter que pôr telão lá fora, porque é o mês da Bíblia. Estamos falando sobre a palavra de Deus, mas a fé não é para todos. Todavia o Senhor é fiel, Ele nos confirmará e nos guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, quando praticamos estas coisas. Quais? A palavra de Deus. Então eu encerro minhas palavras agradecendo a esta casa da oportunidade de mais uma vez estar aqui. Muito obrigado pelo convite de estar aqui representando os meus amigos de púlpito, os pastores, que com certeza estão orando por esse momento, que na nossa reunião nós falamos e entregamos a eles também o convite de estar aqui. Muito obrigado a vocês que vieram, se esforçaram a estar aqui nesta noite, que com certeza é um grande prazer estar ouvindo sobre isso, que é a palavra de Deus. E não esqueça, ela é o único livro ao qual o autor, quando você lê, ele está presente. É por isso que ele tem uma mensagem para você, é por isso que ele tem uma mensagem para nós todo dia. Mês da Bíblia, dia da Bíblia, o ano da Bíblia, porque a Bíblia deve estar abundantemente em nós. E assim eu encerro com uma boa noite a todos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Anuncio a palavra do Padre José Luiz. Excelentíssimo prefeito Henrique Rico, no qual cumprimento os cidadãos de Caçapava, excelentíssimo presidente da Câmara, Miltinho, no qual cumprimento aos vereadores, senhor pastor, no qual cumprimento os demais pastores, reverendíssimo padre Silvio, no qual cumprimento os diáconos presentes, sacerdote, senhor Major Jorge e Tenente Fernandes, no qual cumprimento os representantes
do nosso Exército Brasileiro. É com muita alegria que hoje nós meditamos a necessidade de refletir sobre a Sagrada Escritura. O nosso decanato, durante todo o mês, está trabalhando e vivendo o mês da Bíblia. Eu gostaria de passar um breve histórico como iniciou o mês da Bíblia. A Arquidiocese de Belo Horizonte, quando completou 50 anos, em 1971, começou a divulgar os estudos bíblicos para assim fomentar no coração do cristão o desejo de conhecer a Sagrada Escritura. Mas só que já havia celebração do Dia da Bíblia desde 1941, por causa que no dia 30 de setembro a igreja comemora o dia de São Jerônimo, o qual ele traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim. Assim se dá o início do mês da Bíblia, que nós estamos celebrando aqui hoje. Lembrando o Concílio Vaticano II, que em 1965, no final, ele disse, nela, que toda pregação eclesiástica, como própria religião cristã, deve ser alimentada e regida pela Sagrada Escritura, que constitui alimento da alma e perene fonte de vida espiritual. O concílio retomou a afirmação de Santo Agostinho: ignorar a Sagrada Escritura é ignorar o próprio Cristo. E no final do Concílio Dei Verbo, o Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Dei Verbo, vai reafirmar: quando nós quisermos falar com Deus, basta as nossas orações. Mas quando nós quisermos ouvir a Deus, pegamos as Sagradas Escrituras. Assim termina a Constituição Dei Verbo do Concílio Vaticano II, usando Santo Ambrósio. Então a Sagrada Escritura deve ser lida do mesmo modo que ela foi escrita. Se ela foi escrita pela unção do Espírito Santo, ela só pode ser lida pela ação do Espírito Santo. Do modo que o pastor Reginaldo colocou, é o único livro que, quando lermos, o autor está do nosso lado. E assim, entrando no tema que o decanato trabalha esse mês, discípulos missionários a partir do Evangelho de Mateus, o evangelista Mateus começa o Evangelho lembrando que aquele que Jesus, cuja história ele está começando a descrever, é o Deus conosco, é o Emanuel, o Deus conosco. E assim, logo no primeiro capítulo, ele vai falar: eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Assim, Mateus começa o seu evangelho e termina também o seu evangelho anunciando: eis que eu estarei convosco todos os tempos. Emanuel, o Deus conosco. Então, para ser discípulos de Jesus Cristo, é necessário conhecê-lo, amá-lo. Ele é a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele é a palavra de Deus. Mas só que não é um conhecimento teórico. É um conhecimento em que nós sentimos a graça de Deus na confiança que Ele está conosco. E assim, essa palavra de Deus, ela se torna para nós
uma voz. A palavra de Deus tem voz. Logo no início, é a revelação de Deus. Nós só conhecemos a Deus porque Deus se revelou. Pela contingência, nós podemos postular a existência de Deus. Pelas coisas criadas, pelos fatos da vida, nós postulamos. Deve existir algo que fez reger tudo isso. Mas nós só conhecemos a Deus como tal porque Ele se revelou. Então, essa palavra de Deus, ela tem uma voz. Logo no início da Sagrada Escritura, chama de Elohim, Israel antigo, chama ele de majestade. Logo com Moisés vai falar, Yahvé, eu sou aquele que sou. Tem medo de dizer o nome de Deus, porque dizer o nome de Deus é conhecer, é impossível conhecer a Deus. Então, a voz se faz no silêncio, é necessário o silêncio, o ambiente sagrado, a escuta da palavra de Deus. E nós temos tanta dificuldade no nosso mundo de hoje, do silêncio, de escutar essa revelação. Entramos no ônibus, a pessoa está com fone de ouvido, parece que tem um medo de encontrar consigo mesmo, tem medo de se revelar-se. É no silêncio que Deus se revela. Então, essa palavra, ela tem uma voz, se torna revelação. Mas essa palavra também, ela tem um rosto. E o rosto é Jesus Cristo. É uma pessoa. Antes Deus não tinha rosto. Agora nós podemos rezar juntos. Pai Nosso. Chamar Deus de Pai. Porque essa palavra que tinha voz, que se revelou pelos profetas, agora essa palavra se tornou um rosto do amor, que foi as últimas consequências do seu amor. O que segurou Jesus Cristo no alto da cruz, não foi os pregos, os cravos, mas o amor que ele teve pela humanidade. O Deus que vai às últimas consequências, nos mostra o rosto amoroso de Deus, um Deus de amor. Eu gosto sempre de falar que o cristianismo não é uma filosofia de vida. O cristianismo é uma história da salvação humana, onde Deus se revela pela sua voz, através dos profetas, e depois se revela no rosto em Jesus Cristo. E essa palavra também, ela tem um caminho. O caminho é a missão. A missão é o desejo de agradecer. Quando eu encontro verdadeiramente um sentido na minha vida, eu quero que os outros também tenham esse sentido na minha vida. Então a missão se faz necessária porque a palavra se torna um caminho. Então os discípulos missionários de Cristo, quando ele passa pelo conhecimento dessa verdade, dessa voz que fala ao homem, dessa voz, dessa palavra que se torna um rosto, agora ela se torna um caminho. E essa palavra também, ela tem uma casa. É a assembleia dos fiéis que se reúne para ouvir a palavra de Deus. Não é um intimismo, só eu e Deus. Se torna um corpo, o corpo místico de Cristo. Então ela se torna, então, uma casa. Essa palavra tem uma casa. E assim, é o Deus que fala. A resposta do homem ao Deus que fala é a sua vivência comunitária. Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais próximo eu estou dos meus irmãos. Mas, padre, tem tanta pessoa que vai na igreja e vive com briga com os vizinhos, ainda, infelizmente, ela não fez o encontro verdadeiro com Deus verdadeiro, o encontro do amor. Então nós temos a dimensão da palavra, a analogia, nós começamos a comparar para revelar. Ninguém jamais viu a Deus, somente o Filho. O Verbo tem expresso no seu rosto
o rosto de Deus. Ele contém a palavra eterna do Pai. Ele se faz carne, sinal de humildade, e se faz perecível, limitado. É o Deus que se rebaixa até nós, se torna palavra. Na criação, na natureza, constitui essencialmente parte dessa sinfonia, as diversas vozes, na qual se exprime o único verbo, a criação é manifestada. A criação manifesta a Deus. Deus viu que era bom. Então Deus comunicou a sua palavra na história da salvação pelos profetas, e essa compreensão da Bíblia influencia uma nova visão da criação, do ser humano e da realidade. Nós só conseguiríamos responder quem realmente eu sou quando eu conseguir responder quem é verdadeiramente Jesus Cristo. Às vezes nós tentamos responder quem eu sou de um modo muito funcional. Quem eu sou? Eu sou padre, eu sou militar, eu sou prefeito, de um modo funcional. Ou às vezes nós tentamos responder quem eu sou de um modo psicológico. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa sensível, eu sou uma pessoa arrogante, ou eu sou uma pessoa brava, eu sou uma pessoa prepotente. De um modo psicológico, ainda não responde quem eu sou. Quem eu sou imagem e semelhança de Deus. É o sentido que a palavra de Deus me revela. Então a Sagrada Escritura revela o mistério de Deus, mas também o mistério de minha existência. O ser humano, imagem e semelhança de Deus. Dom da razão, da verdade e de sua consciência. Da realidade. Realista tudo no verbo de Deus. Mais cedo ou mais tarde, o ter, o prazer, o poder, manifesta-se incapazes de realizar as nossas aspirações mais profundas do coração humano. Como diz um grande existencialista, Dostoiévski, ele fala: no coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus, que só é preenchido pelo Deus verdadeiro. E ele termina a sua obra com a pergunta: se ainda te revelar metafisicamente que Jesus Cristo não existiu, ele fala assim: eu prefiro recusar a verdade e ficar com Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus. Então, eis que eu estarei convosco todos os tempos. É uma dimensão já escatológica. Jesus é a última palavra. Vivemos na antessala da escatologia. E a palavra de Deus nos revela essa nossa existência. Então é no silêncio que escutamos a Deus. O silêncio é o Pai da palavra. É como nos ensina a cruz de Cristo. Deus fala no silêncio. Jesus Cristo faz a experiência da ausência. Único momento em que ele chama de meu Deus. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? É o único momento que ele se deixa se fazer. Ele deixa de fazer a experiência de Filho de Deus, da sua eternidade como Filho de Deus, para se fazer a experiência da criatura. É a condescendência de Deus que se faz conosco, humano. E Santa Teresinha, ela fala: no mar de minha vida existem muitas tempestades, mas na fé eu tenho certeza que Ele caminha comigo. É somente a saudade que nos dá o real valor daquilo que experimentamos. É o desejo de voltar. Jesus Cristo, no alto da cruz, desejou voltar ao seio da Santíssima Trindade. Meu Deus, por que me abandonastes? É ali no silêncio, fazendo a experiência da criação de nós, da nossa condição humana, o Filho de Deus devolve ao Pai toda a glória. Então o silêncio está ligado à ausência
e a experiência. Somente o sofrimento redentor da cruz humana, da cruz nos humaniza. A sombra da cruz de Cristo é a única capaz de nos fazer a experiência verdadeiramente cristã e humanizadora, respondendo aquilo que eu sou, imagem e semelhança de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome da Câmara Municipal de Caçapava, agradeço a presença de todos. Esta presidência declara encerrada a sessão especial. Uma boa noite.